Saudações alvinegras! E hoje tem Santos e Juventude lá no Morumbi. Ô, jogão, hein? Que a gente espera que o Santos possa conseguir uma grande vitória. Mas antes, eu quero desejar a você uma ótima semana, com muita paz, muita luz e muita harmonia, e que você tenha um dia feliz nessa segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Bem, meus amigos, estamos iniciando mais um boletim do Santos Futebol Clube para falar de tudo aquilo que aconteceu nesse final de semana. E logo mais à noite tem Santos e Juventude no Morumbi a partir das 20 horas. O Santos pode sair da zona de rebaixamento, depende só dele. Se ele conseguir, eu espero que isso aconteça, uma vitória logo mais à noite, ele sai da zona de rebaixamento, fica na posição melhor na tabela de classificação, e é lógico que tem uma sequência importante de jogos pela frente, porque a gente sabe que o Santos, nessa semana, joga hoje com o Juventude, e no final de semana pega o Cruzeiro lá em Minas Gerais, mas hoje o mais importante é o Santos vencer o Juventude, porque o Santos está com 15 pontos, né? Vencendo hoje, ele empurra a equipe do Vasco da Gama para a zona de rebaixamento. Ele acaba saindo e colando no Vitória da Bahia. Só que tem uma coisa, se o Santos vencer e como vai vencer, o Santos pula para 15º lugar, porque tem mais vitórias do que a equipe do Vitória. E com isso, o Vitória cairia para 6º lugar, o Santos assumiria a 5ª posição e o Vasco da Gama vai para 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogo hoje é importante. O técnico Kleber Xavier, para ele também, passa a ser um jogo da sua garantia no comando da Vila, né? A sua garantia de permanecer no cargo, porque um tropeço hoje, a situação se complica para o treinador, porque ele já vem com aquela pressão toda, né? Às vezes a gente pode colocar a culpa no treinador, mas também temos que colocar a culpa nos jogadores, né? Porque a gente vê certos jogos que o time não rende nada, então já não é culpa do treinador, é culpa dos próprios jogadores, porque o time que está sendo escalado, se a gente analisar sempre, é a melhor equipe que ele pode colocar em campo. Só que esse time não está rendendo aquilo que se espera. Várias vezes o Santos patinou em virtude disso aí. A equipe entra de uma maneira em campo, pensando numa situação e acaba não dando liga, e o time acaba patinando e acaba perdendo ou empatando. Isso aí já vem acontecendo. Agora, falar que tudo que está acontecendo no Santos é culpa do treinador, será que qualquer treinador que vier hoje pode mudar essa situação? Não sei. A questão é que já passaram pelo Santos aí, nesse ano aqui, o Caixinha, né? O Carille foi mandado embora no início do ano, ou antes mesmo de virar o ano, e a contratação do Kleber Xavier acabou acontecendo em virtude da análise que o próprio pai do Neymar e toda a comissão de análise de desempenho, de análise de mercado, entenderam que ele, por tudo aquilo que ele fez com o Tite, a capacidade dele poderia ajudar o time do Santos. Ele pegou o Santos numa situação difícil e é por isso que até agora a diretoria está acreditando que com os reforços que chegaram, que ainda nem todos foram utilizados, a gente vê que o William Arão continua no processo de transição de campo. Essa semana vai poder ser liberado oficialmente para jogar contra a equipe do Cruzeiro. Enfim, o próprio Guilherme também está na mesma transição de campo. E hoje podemos ter a estreia do Mike, que treinou essa semana. Ele já vinha bem, ele vinha treinando no time do Palmeiras, vinha jogando, está em condições físicas excelentes, muito bem preparado, e ele deve ser aí o lateral direito fazendo a sua estreia no time da Vila Belmiro. A expectativa é grande com relação ao jogador, porque ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores laterais do futebol brasileiro na atualidade, né? E com isso o Santos vai ganhar muito com ele,
porque ele é, sem dúvida nenhuma, aquele jogador que ajuda o ataque, que vai muito à linha de fundo, fazer os cruzamentos que ele faz são muito bons e, com isso, pode ajudar o centroavante, que deve ser o Tiquinho para esse jogo. Tiquinho, que trabalhou também como titular, pode ser que ele entre na partida, porque até agora tem várias dúvidas que são colocadas no ar, porque o técnico Kleber Xavier trabalhou o time no sábado, ontem foi apenas o recreativo, tranquilo, tal, e logo em seguida o Santos subiu para São Paulo. Mas no sábado ele trabalhou o time, ele fez várias alterações, é por isso que ele carrega essa dúvida, né, por torcedor, para nós, porque a gente não acompanhou o treinamento no todo, e ele acabou, né, fazendo várias mudanças do time para analisar também tudo aquilo que ele pode fazer durante os 90 minutos. Aí fazendo até as alterações, os 5 jogadores que ele troca, enfim. Então ele fez algumas alterações na equipe, mas que eu acredito que hoje o Santos deve sair com o Gabriel Brazão, né? O Mike, essa do Gil, aí que fica, pode ser o Luizão ali, porque o Luizão trabalhou como titular, então tem a dúvida do Gil, Luizão, Luan Pérez e Souza, aí João Cimite, Gabriel Bontempo, Neymar, Roleiser, Barreal e Tiquinho. Pode ter aí uma alteração do Zé Rafael entrando nessa equipe no lugar do Barreal, né? Barreal sairia do time para a entrada do Zé Rafael e o Santos, então, ficaria com o Zé Rafael e Neymar e o Tiquinho, além do Gabriel Bontempo, João Schmidt fazendo do meio-campo para frente. Mas é o que eu falo. Até agora a gente não vê uma escalação que possa ser oficial. Vamos aguardar até 1 hora antes do jogo para a gente ter a certeza. Porque já não é de hoje que o técnico Kleber Xavier trabalha a equipe de uma maneira, quando chega na escalação você vê alterações que acontecem. Então é isso que a gente espera hoje, para ver qual é o time que ele vai colocar em campo, um time mais equilibrado. Uma coisa é certa, o Gabriel Bontempo ganhou a posição titular, a diretoria até pediu a liberação dele do sub-20 da seleção brasileira, esse amistoso que a seleção vai fazer, ele acabou sendo liberado para poder jogar a sequência do Campeonato Brasileiro, ficar à disposição do técnico Kleber Xavier. Então, Gabriel Bontempo ganhou a posição, ele entrou muito bem contra o Sport, acabou até fazendo o gol, né, que acabou dando a oportunidade do Santos empatar, e por isso ele acaba ganhando a posição de titular. O Tiquinho Soares é um jogador que perdeu a posição por David Washington, também é dúvida, porque o David Washington, né, no entender de alguns, está melhor no momento do que o Tiquinho, né? Mas é um jogo para o Tiquinho esse, né? Porque com a entrada do Mike, o Mike é um jogador que coloca a bola na área com muita precisão e precisa de um cabeceador, e o Tiquinho é esse cara. Então vamos ver, vamos aguardar aí até às 19 horas, quando sai a escalação oficial, e aí a gente vê o que vai acontecer. Até esse exato momento, a gente vê aí a classificação e com os resultados que aconteceram, né? Resultados que acabaram ajudando o Santos. O Sport empatou com o Bahia, o Mirassol ganhou do Vasco 3-2, grande resultado para o Santos, Fluminense 1-0 no Grêmio, Botafogo perdeu para o Cruzeiro 2-0, o Corinthians empatou com o Vitória 1-1, ótimo resultado também para o Santos. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino 2-1, o Ceará empatou 1-1 com o Flamengo, o Vitória estava ganhando de 2-0, acabou cedendo o empate para o Palmeiras 2-2, São Paulo 2-1, e agora fecha a rodada o Santos enfrentando a equipe do Juventude. O Santos está em 17º lugar com 15 pontos, né? Como eu falei, uma vitória hoje ele vai a 18, passa o Vitória e fica em 15º lugar na competição. Por isso a gente acredita que hoje esse jogo de 6 pontos vai ser super importante para o time da Vila. O Juventude, fora de casa, não vem jogando bem, já tomou várias goleadas aí, e eu acredito também que o Santos hoje vai fazer um belo papel. Então vamos ver como é que a equipe se comporta com a comissão técnica da seleção brasileira, hoje no Morumbis, para observar o Neymar e o Brazão, hein? O Brazão está sendo observado também pela seleção brasileira.
E é por isso que a gente vê que hoje a expectativa é grande do Neymar tentar fazer o melhor possível, como também o Brasão, que vem fazendo sempre, mas que possa abrir os olhos, né, do Ancelotti para uma convocação, na próxima convocação da seleção. E aí, quem sabe, os dois jogadores serem convocados para a seleção brasileira. Tá bom? Amigão, não esquece de dar aquele like importante sempre para a gente continuar divulgando o Baixada Esporte e também vocês fazerem a inscrição no nosso canal para que a gente possa sortear a camisa oficial do time do Peixe para aqueles que estão inscritos no canal do Baixada Esporte. Aproveite agora, você está acompanhando o nosso boletim e aí você vai, né, fazer a inscrição e já estará concorrendo da nossa camisa, a camisa oficial do time da vida. Beleza? Um forte abraço a todos, saudações alvinegras e até logo mais. Hoje vai ter pré-jogo, hein? Estarei a partir das 19 horas falando tudo desse jogo entre Santos e Juventude. Então, conto com você, porque hoje tem ao meio-dia o Baixada Esporte primeira edição e às 19 horas o pré-jogo de Santos e Mirassol com repórteres direto do Morumbis trazendo todas as informações. Forte abraço, um ótimo dia e até logo mais. Arquibancada vibrando, adrenalina